vamos ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora, pois se já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivai mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borrachices e glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acha estranho não correrdes com ele no mesmo desfreamento de dissoluções e blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgados segundo os homens, na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeste, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Amados, não estreiem a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intermete em negócio alheio. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendo-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Muito obrigado pela leitura da palavra. Esperamos que este estudo seja de muito proveito para todos nós reunidos aqui esta manhã, pois eu acho que nós temos uma variedade de assuntos a serem tratados no decorrer do nosso estudo. Para mim, serão assuntos proveitosos. A carta, esta primeira carta de Pedro, obviamente foi escrita por Pedro, o apóstolo Pedro, aquela personagem interessante do Novo Testamento. E gostaríamos de acompanhar a sua vida ao ler as passagens ali nos Evangelhos, e gostamos de ler os seus escritos aqui nas duas epístolas. Acompanhamos os altos e os baixos da sua vida e aprendemos como resultado. Assim, Pedro escreveu esta carta, talvez cedo na década 60 do primeiro século, estando ele na cidade de Babilônia, uma cidade que situava-se nas margens do rio Eufrates,
não muito longe da cidade atual de Bagdá, no Iraque. Talvez houvesse ali uma igreja local. Pedro estava ali, cuidando, ajudando. Ele escreveu a carta para crentes dispersos, sofrendo perseguição, crentes espalhados pelas 5 províncias nomeadas no primeiro capítulo, versículo 1. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Províncias que situavam-se no norte da atual Turquia. Eu digo que esses crentes estavam sofrendo muito. E Pedro diz aqui, mesmo no nosso capítulo hoje, que hão de sofrer mais ainda. Então, um dos temas principais é sofrimento. É de sofrimento. Certamente todos aqui têm lido esta carta pensativamente, e ao ler a carta, destacam-se certas palavras. Por exemplo, o verbo sofrer ocorre 12 vezes. O substantivo sofrimento ou aflição 4 vezes. Assim dá para ver que este tema de sofrimento salienta-se muito na carta. Glória ou glorificar são palavras destacadas também na carta. Aparecem diversas vezes. E por incrível que seja, as palavras gozo e alegria também realçam-se nesta carta. Assim conclui-se que Pedro, ele diz aqui na sua primeira carta, que o crente afligido, maltratado, perseguido, ainda tem como se alegrar, contanto que ande conforme a vontade de Deus, contanto que se comporte conforme a palavra de Deus. Assim, amados irmãos, tem muitas instruções aqui nesta carta. Abordando já o nosso capítulo 4, divide-se em 3. Os versículos 1 a 6, nós temos equipamento essencial para poder sofrer sem desanimar, sem desmaiar. Isso é muito importante, amados irmãos. Versículos 7 a 11. Exercício espiritual ao sofrer. E uma sessão interessante. A parte final, versículos 12 a 19, encorajamentos e exortações para os sofredores. Assim, nós temos essas 3 divisões aqui do nosso capítulo. Resumidamente, o equipamento essencial para sofrer, para poder sofrer, o que é? Uma mente resoluta, uma mente decidida, uma mente fixa. Nós lemos disso, mesmo aqui no primeiro versículo. E nós vamos examinar esse versículo detalhadamente ainda no nosso estudo.
Assim destaca-se firmeza de propósito e intenção para sofrer. Isso vai nos ajudar a sofrer. Aquele propósito, aquela intenção de sofrer, custe o que custar. De sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro mostra-nos que ao fazer decididamente o rompimento total com o pecado, o crente inevitavelmente começa a seguir o caminho de sofrimento. Então os irmãos aqui já sabem o que está na minha mente. Porque nós vamos tratar aqui deste primeiro versículo, e o primeiro versículo não é nada fácil. O crente assim sofre de boa vontade, sabendo que já andou o bastante no pecado. E agora, como crente, está disposto a fazer a vontade de Deus. Mesmo que isso envolva a perseguição, sofrimento e dificuldade. O exercício espiritual, versículos 7 a 11, nós temos uma série de exercícios. Quais são? Ali no versículo 7 nós lemos o fato que o fim está próximo. Portanto, devemos ser sóbrios. E também devemos vigiar, visando orações. Vamos examinar isso daqui a pouco. Versículo 8, devemos amar uns aos outros. Então, ao sofrer perseguição, oposição, hostilidade, devemos amar uns aos outros. Em seguida, versículo 9, devemos ser hospitaleiros. Isso vai ajudar. Mesmo sofrendo, podemos mostrar hospitalidade para os nossos irmãos em Cristo. Versículo 10, temos mais exercícios. Podemos servir uns aos outros. Isso é importante. E em seguida, Pedro divide este serviço em dois. Ele destaca aqui o serviço a respeito do falar. Pregação do Evangelho, por exemplo. Exortação, ensino, palavras de conforto, palavras de edificação. E em segundo lugar, nós temos o serviço que envolve as nossas mãos. Serviço, vamos dizer, manual. Socorros, por exemplo. Exercendo misericórdia, como nós lemos em Romanos capítulo 12. Também vamos destacar o serviço de repartir, de dar financeiramente. Tudo isso está envolvido aqui. Assim, o serviço do versículo 10 se divide em dois no versículo 11. Temos o falar e temos o administrar, ou seja, o ministrar. Devemos servir visando a glória de Deus. A partir do versículo 12, nós temos várias exortações, encorajamentos. Por exemplo, a perseguição não deve pegar o crente de surpresa. Deve esperar sofrimento nesta vida, antes de alcançar o céu. Versículo 4 a 14, nós lemos que o Espírito Santo descansa naquele crente sofredor, permitindo-lhe
a saborear a glória vindoura de Deus. Nós vamos ter que ouvir o que os irmãos têm a dizer sobre esse versículo. Versículo 15, nós temos o fato que o crente não deve sofrer como homicida, ladrão, malfeitor ou intrometido. Mas como o versículo 16 diz, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E assim, Pedro termina o capítulo explicando que o julgamento começa com a casa de Deus. O crente deve sofrer. O crente tem que sofrer. Mas se o crente sofrer, o que o não salvo não há de sofrer no futuro. Certamente o não salvo há de sofrer muito, muito mais. Se o crente padecer, ele vai padecer nesta vida. Mas o não crente, isto é, a pessoa não salva, não vai escapar. Vai sofrer ainda mais. Especialmente lá na grande eternidade. Versículo 19 diz: portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas. Isto é, o crente sofredor deve se entregar aos cuidados de Deus. Ele é o fiel Criador. Ele há de cuidar do seu povo sofredor. Assim eu tenho dado um resumo deste capítulo nosso aqui neste estudo. Vamos começar a partir do versículo 1. Estou contando com certamente Deus, mas também dos nossos irmãos para contribuir, para nos ajudar. Os irmãos que normalmente participam nas suas igrejas, na hora do estudo bíblico, são convidados agora para nos ajudar neste estudo. Então, versículo 1 do capítulo 4, nós lemos: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne. Obviamente, há uma ligação com o capítulo anterior. Nós sabemos isso pelo fato que ele começa dizendo: ora, pois. Ora, pois. Ou, portanto. Assim, há uma ligação. Esta passagem aqui no início do nosso capítulo está ligada com aquilo que está escrito no versículo 18 do capítulo 3. Versículos 19 a 22 podem ser considerados parêntese. Mas a ligação é com o versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, então ele está começando a aplicar o fato do versículo 18 do capítulo 3 para nós, de uma maneira prática, aqui no capítulo 4. Cristo sofreu decididamente, resolutamente, lá sobre a cruz, com firmeza de propósito, para providenciar a salvação, para levar-nos a Deus. Assim Pedro diz: armai-vos também vós com este pensamento. Pensamento quer dizer propósito, intenção, desígnio. Devemos ter o mesmo propósito de sofrer decididamente nesta vida, assim como Cristo sofreu. Seu Lécio. Do ponto de vista de sofrimento,
pois como o irmão mencionou, essa palavra ocorre várias vezes. O sofrimento sempre é visto aqui pela fé. Pela fé. Nunca por ações erradas, né? Mas sempre o crente é encarado o sofrimento aqui, o crente sofrendo pela sua fé. Uhum. Talvez não soframos como estes crentes sofreram. Isto é, perseguição aberta, perseguição pública, onde muitos crentes sofreram até martírio. Mas estou aqui neste estudo com o pensamento de ajudar, por exemplo, uma irmã aqui, cujo marido não é salvo, e ela sofre ali em casa. Quem sabe tem outra pessoa que sente muito a oposição na fábrica. E não é nada fácil se comportar ali, enfrentando tanta calúnia, difamação. Mas estamos aqui para tentar animar tais crentes. Não vamos alcançar o céu sem sofrer de uma maneira ou outra nesta vida. Todos nós vamos sofrer. O próprio Senhor Jesus Cristo explicou isso em João capítulo 15, versículo 20. Devemos esperar sofrimento, dificuldade nesta vida. Mas devemos sofrer com propósito de coração, com aquela firmeza. Seu Jim? Eu concordo com a ligação que o senhor destacou com o versículo 18 do capítulo anterior, mas também eu gosto de ligar este primeiro trecho com o versículo 21, onde nós temos o assunto do batismo. Porque parece que não fica muito longe do contexto aqui. Temos a ideia de Cristo morrer e assim no nosso batismo nós confessamos publicamente que morremos com Ele e que agora estamos andando de novidade de vida, em novidade de vida. Isso que nós vemos neste trecho. O passado nós lemos no versículo 3, nós lemos da mudança radical agora nas nossas vidas no versículo 2, então me parece que ele ainda está pensando no assunto do nosso batismo. No final do capítulo 3, há 3 assuntos paralelos: a morte de Cristo e a sua ressurreição, a entrada de Noé na arca e a sua saída, o batismo, isto é, a entrada na água e a subida da água. Veja só, 3 assuntos paralelos. De novo, a morte de Cristo, ressurreição. Digamos, a morte de Noé, ao entrar na arca, a sua ressurreição, ao sair para a terra seca. A nossa morte simbólica, ao entrar na água, a nossa ressurreição simbólica, a nossa saída da água. Com isso em mente, isso vai nos facilitar para compreender o final do versículo 1. Eu acho que nosso irmão tinha isso em mente. Pois está escrito, deveria dizer, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, já deixou o pecado. Isso nos facilita ao nos lembrar do batismo, pois proclamamos publicamente: eu já deixei o pecado. Já deixei o pecado. Agora o pecado não me domina. Assim o crente confessa ao entrar nas águas do batismo. Seu Lindsay, essa palavra armai-vos, ela traz a ideia de uma luta, de um conflito, quando alguém lança a mão em armas. Mas quais são as armas do crente? Esse conflito é com o pecado? Sim. Ou fala dos sofrimentos em geral em redor? Eu acho que só temos uma peça de armadura
aqui. O que é? Uma mente resoluta, uma mente decidida para sofrer, em submissão a Cristo. Para mim só tem uma peça de armadura, e o crente deve se equipar, deve se armar com essa única peça para enfrentar o sofrimento desta vida. Isto é, uma mente decidida. Seu João. O primeiro livro de Pedro tem muitas paralelas com o livro de Daniel. Tem? Os dois livros estão ligados com a mesma terra, Babilônia, etc. Mas eu gosto de ver em Daniel um exemplo, eu acredito, deste versículo. Aqueles 3 moços tinham que escolher ou pecar contra Deus, se dobrar em fazer idolatria diante daquela imagem, ou sofrer. Sim. E escolheram sofrer, e assim deixou o pecado para o lado. Acredito que isto é um exemplo daquilo que este versículo ensina. Pois é. Eu acho que no primeiro século, o pecador ouvindo o Evangelho tinha 2 opções. Uma vida de sofrimento, porém com Cristo como Salvador. Ou a continuação no pecado. E aquele que optou para sofrer pelo nome de Cristo estava dando prova que realmente tinha sido salvo pela graça de Deus. Então, essas 2 últimas linhas do versículo se referem ao crente. Sim, ao crente. Não ao Senhor Jesus Cristo. Não ao Senhor Jesus Cristo, pois é? Eu acho que o versículo 2 ajuda-nos a ver isso claramente, para que no tempo que vos resta na carne, parece que ele está continuando o assunto do versículo 1, mostrando que o fim do versículo 1 fala do crente. Pois é. Então, no momento da nossa conversão, colocamos um ponto final. Ali, depois daquela vida de pecado. E agora, como crente, o versículo 2 diz: queremos viver o resto do nosso tempo conforme a vontade de Deus. Voltando para o versículo 1, já cessou do pecado. Eu notei a linguagem que o Senhor usou. Essa frase não significa que nunca vai falhar mais. Não. Mas significa que o pecado não vai dominar mais na vida. Pois é. Devemos distinguir a palavra pecado e a palavra pecados. Nós estamos tratando aqui do princípio. Pecado como raiz. Nós não estamos tratando dos frutos. Tá? Então, o pecado o pecado não é mais o nosso mestre. Nós deixamos o pecado. Nós fizemos um rompimento total com o pecado no momento da nossa salvação. Ele não domina mais na nossa vida. Agora nós queremos viver o tempo que resta conforme a vontade de Deus. Não é o nosso desejo, amados irmãos? Você não tem desejo de viver agora como pessoa submissa à vontade de Deus? Certamente, todo crente tem o desejo de fazer isso. O versículo 3, vamos entrar nele, certamente, mas eu acho que vai ajudar na compreensão do que está sendo explicado. O que caracterizava a vida anterior? A prática do pecado. Mas, agora com a salvação, é uma nova vida. Não mais tendo como o hábito pecar. Pois é. Nós temos um termo ali no versículo 1, na carne. Cristo padeceu na carne, isto é, no seu corpo físico. No final do versículo, padeceu na carne, isto é, no corpo físico. Também, versículo 2, na carne.
Isto é, no corpo físico. Às vezes a carne refere-se àquela natureza pecaminosa no Novo Testamento. Mas aqui não. Refere-se ao corpo físico, em que nós andamos, em que nós vivemos. Seu Lins, não é aquele que padece na carne, mas aquele que padeceu. Sim, mas é o mesmo sentido. Seu Lins, o apóstolo Pedro falhou, sabemos. Mas aqui nestas cartas, tanto na primeira e tanto na segunda, ele não deu nada de desânimo para ninguém. Capítulo 1 da primeira carta, ele fala da herança que está guardada. Versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, esperai inteiramente na graça. E aqui, armai-vos também. Ânimo. Muito bem, ânimo. Seu João? Seu Lindsay, nos fala um pouco sobre os nossos pensamentos. Acho muito importante abordar isto bem para todos nós. O que nós pensamos influi muito aquilo que nós fizemos. E aqui é uma mente preparada, resoluta, decidida. Eu não vou pecar. Eu falei uma palavra do ministério domingo passado e mencionei este fato. Nós bem pouco apreciamos a influência da nossa mente sobre o nosso comportamento, sobre o nosso andar diário. Versículo 7, nós temos o mesmo assunto. Sede sóbrios, vigiai em oração. Tudo isso tem a ver com a nossa mente. Naquilo que nós pensamos, tem como nos influenciar. Se nós nos alimentarmos nas coisas sujeiras deste mundo, ocupando a nossa mente com isso vai ter uma influência detrimental no nosso andar. Mas pensando nas coisas boas, coisas espirituais, das coisas de Deus, enchendo a nossa mente com a palavra de Deus, meditando na pessoa de Cristo, o nosso Salvador, isso vai nos influenciar muito para andar uma vida agradável aqui, neste mundo. Mas, seu João, o senhor tem alguma coisa a mais em mente? Pedro já tinha dito em capítulo 1, cingindo os lombos do vosso entendimento. Pois é. Parece que a força nesta luta, nesta experiência amarga, vem dos lombos dos entendimentos. Então, irmãos, é uma palavrinha para todos nós. Nós vivemos num mundo onde tanta coisa influi a mente do crente. Nós podemos abordar tantos assuntos, televisão, livros, tanta coisa mais. Meus irmãos, vamos cuidar o que nós estamos colocando nas nossas mentes. Então, nós não queremos viver mais conforme os desejos impuros dos homens, concupiscências. Quer dizer, desejos fortes, aqueles impulsos dominantes. No Novo Testamento, a ocorrência desta palavra, na maioria dos casos, sempre tem um sentido ruim. Muito ruim. Só temos 2 ocasiões, quem sabe 3 ocasiões, onde tem um bom sentido. Mas na maioria dos casos, esta palavra sempre tem um sentido ruim. Tá? Então nós não queremos viver mais conforme os desejos fortes e impuros dos homens. Mas queremos viver conforme a vontade de Deus. Seu José. Lá em Efésios 6, onde lemos daquele armamento para o crente, lemos ali do capacete, né?
Capacete vai na cabeça, a mente. Bom. Proteção. Muito bem. Então, será que todos os crentes têm interesse em conhecer a vontade de Deus? Saulo, logo depois de sua salvação, disse: Senhor, que queres que faça? Em outras palavras, ele queria conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Todos nós devemos nos esforçar para conhecer a vontade de Deus. Entendamos bem o que está sendo explicado. O controle da mente. O controle da mente. O controle da mente. Isto vai influir na vida de um crente. Então, seu Lindsay, as concupiscências dos homens, essas pessoas foram salvas e antes da salvação viviam como os outros. Como o versículo 13 explica. O perigo então é o crente facilitar com coisas que ele fazia antes de ser salvo. Talvez é maior esse perigo do que com coisas que ele nunca fez antes. Talvez o senhor podia ampliar isso. Sim. O crente, isto é, a pessoa na hora da sua salvação, dá basta para aquela vida perversa. E dali para frente, simplesmente quer andar para o agrado de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Então o crente não tem vontade para voltar para o passado. O filho pródigo não voltou para a terra longínqua, depois de ser perdoado pelo pai. E ficou longe. E devemos ficar longe do pecado. Devemos nos considerar como mortos para o pecado. Seu Deus. A ordem dos versículos é muito importante neste contexto para conhecer a vontade de Deus e viver segundo a vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que deixar o pecado, do versículo 1. Não é possível viver conforme a vontade de Deus enquanto a pessoa ainda está mexendo com coisas erradas. Muito bem. Ali no Romanos capítulo 12 ajuda-nos muito a respeito da vontade de Deus. Em primeiro lugar, o crente precisa se dedicar a Deus. Ou seja, precisa se oferecer a Deus. Precisa se entregar a Deus. Em segundo lugar, não vai se conformar com este mundo. Tem que haver separação do mundo. Em terceiro lugar, tem que haver aquela renovação da mente, aquela ocupação com as coisas boas e espirituais, as coisas de Deus, para renovar a nossa mente, para renovar-nos a nós mesmos. E assim, nós vamos conhecer a vontade de Deus. Mas nós temos a obrigação de nos entregar a Deus, de nos separar do mundo e de nos renovar pela leitura da palavra de Deus, pela comunhão com Deus. 3 vezes nós temos a ideia de tempo aqui. Lemos do tempo que vos resta, versículo 2. O tempo perdido no passado, versículo 3. E de novo, versículo 7. Está próximo o fim de todas as coisas, quer dizer, o tempo é curto. Muito bem. Muito bem. Então, o crente não basta só dizer, eu não vou viver mais no pecado, mas então, vamos aproveitar o tempo. Pois é. Vamos redimir o tempo, Efésios 5. Pois é. Temos pouco tempo pela frente, mas o tempo que nos resta deveria ser bem aproveitado para andar dentro da vontade de Deus. Versículo 3, nós temos uma lista ali de pecados, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, isto é, deboche, perversões, concupiscências, os desejos fortes, impuros e dominantes.
borrachices, alcoolismo, embriaguez. Tudo isso está envolvido nesta palavra. Glutonarias. Isso quer dizer orgias. Banquetes excessivos. Tá? Aquelas festividades excessivas. Bebedices. Festa de bebedeiras. Abomináveis idolatrias. Isto é, idolatrias ilícitas, que não são conforme a lei de Deus, que são contra Deus. Os crentes daquelas localidades viviam em ambientes de extrema idolatria. De toda forma. Mas felizmente deram um basta para uma vida assim. Completamente deixaram o pecado, tá? E agora são pessoas transformadas e querem viver para Deus. Assim nós temos o passado no versículo 3, o presente no versículo 4 e o futuro no versículo 6, 5 e 6 e mesmo 7. Seu José. Eu só queria dizer que como é interessante como Deus, através de Pedro, né, deixando esses ensinos para esses crentes naquele tempo, porque eles não tinham a palavra de Deus. Podemos dizer, eram lições como andar aqui agora na vida cristã, como eles deviam andar, né, diferente de antes. Então nós temos muito mais privilégio hoje, nós temos a Bíblia agora. Aquilo que serviu para eles, serve para nós também. Muito bem, muito bem. Esses crentes precisavam ser educados, nós também precisamos. Muito bem. Seu Roberto. Se um crente facilita e cai nesses pecados aqui, seu Lins, quais as consequências disso na vida dele? Pode atingir a posição dele como membro da igreja? Na igreja local? Sim. Numa desses pecados aqui? O bêbado, 1 Coríntios 5, o idólatra, também pode perder o seu lugar na comunhão? Por exemplo, aquela pessoa que sempre está se dando a bebida forte, vivendo uma vida assim, sempre, vamos dizer, embriagada. Certamente os irmãos na igreja local têm que tomar medidas disciplinadoras para corrigir aquela situação. É claro, sim. Estou pensando também na vida particular. Se um crente acidentalmente cair num pecado assim, cometendo, vamos dizer, um delito, recuperação. Tem que confessar. Tem que entrar na presença do Pai. Tem que confessar abertamente na presença do Pai o seu erro, a fim de ser restaurado. Sim. Mas aquela pessoa cuja vida é caracterizada por embriaguez, imoralidade, perversidade, é essas coisas aqui. Tem que ser disciplinado pela igreja local. Mas se cometer um ato de imoralidade, pode confessar a Deus e está tudo resolvido? Sim, isso vai longe agora. Nós não queremos entrar neste assunto. Sim, obviamente, seu Roberto, é outro caso. Então tem que ser tratado pela igreja. Sim. Mas me parece que aqui Pedro não está pensando tanto na possibilidade de algum crente cair nisso. Não. Ele está destacando o grande contraste entre o passado das nossas vidas e o presente, agora sendo pessoas salvas. Então ele está contrastando o que nós temos no versículo 3 com a vontade de Deus no versículo 2.
Ele quer nos motivar, pensando naquele tempo perdido no pecado no mundo. Vamos então nos esforçar muito no tempo que nos resta para glorificar a Deus nas nossas vidas. Pois é. Será que, amados irmãos, nós não pensamos assim? Já vivemos o suficiente, ou bastante, em pecado. Então, daqui para frente, vamos viver conforme a vontade de Deus. Vamos andar para o agrado de Deus. Nós não temos um desejo assim no nosso íntimo? Eu acho que todo crente tem um desejo de dar um basta para o passado, não voltando mais, mas pela frente, agradar a Deus. Estes crentes, parece que do versículo 4, eles estavam sofrendo pressão para praticarem certos pecados, porque eles, os incrédulos, acham estranho não correr com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. Estão sofrendo pressão. Muito bem. Seu João. Exatamente o que o Sr. Lester tem dito, eu ia dizer, o próprio fato de não acompanhar o mundo agora causa aflição, perseguição. Mas ele não estava conosco, ele era um rapaz tão bom, e olha ele agora. Parece que ele quer nos condenar. Exatamente. A nossa vida vai condenar o mundo, porque agora eles estão nas trevas, nós estamos na luz. Pois é. É inevitável isto. Pois é. Os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Certamente o crente aqui já descobriu, já que você não corre mais com os seus colegas que eram os seus amigos nos dias quando você não era salvo. E essas pessoas estão criticando agora. Por que você não está nos acompanhando mais? Por que você não está conosco na hora da festa ali no mundo? É você tem que responder. Olha, agora eu sou salvo. Agora Cristo é o meu Salvador. Eu quero andar para o agrado dele. Ele derramou seu sangue para me salvar. Então, eu não quero mais andar no mundo. E olha, falando assim, você na realidade estaria condenando os seus amigos. Isso vai despertar a ira, hostilidade, oposição. E nós lemos, enfim, blasfemando de vós, caluniando, difamando. O mundo não poupa palavras ao criticar o crente que anda nos caminhos de Deus. No fim do versículo 3, seu Lindsay, nós temos glutonarias e bebedices, nos mostrando a possibilidade de haver excessos em certas ocasiões, não como no caso da borrachice, é um pouco diferente, né? Então, talvez o senhor pode nos ajudar aí um pouco sobre o perigo para nós de participar de festinhas e ocasiões assim, onde ali no meio dos descrentes tem muita coisa que pode prejudicar a vida do crente e ele sair fora do seu normal. Excesso de comida, excesso de bebida. Pois é. Quanto à bebida, seu Lins, eu creio que alguns dos irmãos aqui, como eu, já tenham sido convidados para alguns casamentos. E eu tenho ido, pessoas conhecidas, não crentes, claro, mas sempre há nessas ocasiões refrigerante e a tal de cerveja, não é? Então, nenhum crente
deve fazer uso dessas tal de cerveja. Porque este é o perigo. Por exemplo, se notamos que em algum lugar só se encontra lá eu de crente. Então eu vou dar uma experimentada. É muito perigoso isto. Muito perigoso mesmo. Então, não, em nenhuma ocasião é encarado o crente que anteriormente à sua conversão tomava bebida alcoólica, mesmo agora depois tomar um aperitivozinho. Nunca. Dentro do contexto aqui de 1 Pedro, devemos conhecer alguma coisa daquilo que aconteceu naquela época. Pois aquelas festas idólatras, olha, havia muita comida, muita bebida. E com isso, imoralidade, deboche, perversidade, impureza. O crente não tinha vontade para estar ali, para se fazer presente numa ocasião assim. A respeito da pergunta do nosso irmão, querendo ajuda, devemos comer com moderação, amados irmãos. Com moderação. E como nosso irmão Lécio tem dito, devemos evitar cerveja, bebida forte. Devemos evitar. Ponto final. Seu Lindsay, pensando ainda no mundo que estranha pelo crente não correr mais no mesmo desenfreamento, agora uma vida santa, justa, o diabo não estava contente com Jó. Jó era um desses homens que não corria na correnteza do mundo ímpio e pecador. O diabo não estava contente. Pois é. Sobre as abomináveis idolatrias, se tem um casamento com a cerimônia católica no final, o padre, quem sabe a missa, ou batizado de um parente, o crente é convidado, ele deve ir lá. Indo para lá, ele estaria tendo comunhão com uma coisa assim. Olha, seu Alberto, tem que levar em conta também a possibilidade de ofender parentes, tá? E para evitar ofender os seus parentes, tem que pensar duas vezes. O que eu preciso fazer? Às vezes o Senhor vai ter que evitar totalmente a sua ida para uma ocasião assim. O nosso irmão, seu Samuel, que já está com Cristo, ele dizia que nós temos uma cabeça que não é só para usar chapéu. Mas às vezes nós nos encontramos numa situação difícil inesperadamente. Numa ocasião, devemos ter sabedoria. E contando com Deus, Ele vai nos guiar. Seu Luiz. Seu Jim. Eu tenho ouvido na conferência, muitas vezes, o crente tem que aprender a dizer não. Bom, eu acho que num caso assim, seu Lins, ele pode dizer, olha, eu vou lá, vai ter um almoço, vai ter uma janta, eu vou lá, não ofendo vocês, mas me desculpe, naquela cerimônia religiosa eu não vou. É tudo bom? Não se ofendam, mas eu não vou. Uma boa explicação assim evitaria muito problema mais tarde. O seu Roberto colocou batizado. O crente se envolvendo nisto, acredito que não deve. Porque é uma doutrina falsa. Quem vai acompanhar isto está dizendo, olha, o padre diz que esta criança agora é filho de Deus. Não. Absolutamente não. Errado. Tem crentes e crentes. Tem crentes decididos, com a boa compreensão desses ensinos, mas tem outros que ficam meio inseguros, meio duvidosos. Então, olha, a nossa presença num ambiente assim está como que apoiando
aquela idolatria. Muito bom. O crente está sujeito a sofrer o que nós temos no fim do versículo 4. Estes blasfemando de vós, não participando no erro, no engano, é quase certo que vão falar mal. Sim. Versículo 5, então. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, quem há de dar conta? Quem? Os não salvos aqui nesse versículo. Os não salvos. Os blasfemos do versículo 4. Para Pedro são os coitados. Hão de dar conta no dia do julgamento. Quem há de julgar? Cristo, pessoalmente. João capítulo 5, versículo 22. Quando? Nós temos aqui o julgamento dos vivos. Pode se referir ao julgamento das nações vivas, no final da grande tribulação. Os mortos, no dia em que Cristo há de estar sentado no grande trono branco. Ele há de julgar os vivos e os mortos. Vivos, nações vivas, no dia do julgamento das nações vivas. Mateus 25. Mortos, Apocalipse 20. O dia do grande trono branco. Cristo está preparado para julgar. Preparado. Já preparou o seu tribunal, nós lemos em Salmo 9. Já preparou o seu tribunal. Ele está preparado para julgar os não salvos. Eu acho que nós temos uma palavra aqui para aqueles que não são salvos nesta reunião. Esse versículo está dizendo que Cristo está preparado para julgar você. O versículo 5, como o senhor está explicando, Pedro assim está animando esses crentes, né? Ele o quê? O Pedro está animando esses crentes, porque são perseguidos, maltratados pelos ímpios, mas Pedro está animando eles, olha, eles vão ter que prestar conta do que eles estão fazendo. Que eu saiba, amados irmãos, este verbo julgar nunca é usado para descrever aquilo que há de acontecer no dia do tribunal de Cristo. Naquele dia não vai haver um julgamento, mas sim uma avaliação do crente e do seu trabalho feito no corpo desde o dia da sua salvação. Mas não será um julgamento, como se diz. Então o que nós temos no versículo 5 é o julgamento dos não salvos. Versículo 6. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos. Então o Evangelho foi pregado. Pedro está dizendo, pelo fato que o juízo de Deus é tão terrível, é certo, nós pregamos o Evangelho. E o motivo para pregar o Evangelho, tá? É nossos irmãos aqui sabendo da certeza do terror, do juízo vindouro de Deus, deveriam continuar pregando o Evangelho. O Evangelho foi pregado aos mortos, mas quando o Evangelho estava sendo pregado, as pessoas eram vivas, tá? Eram vivas, ouvindo o Evangelho. Felizmente, através da pregação do Evangelho, se salvaram. Consequentemente, foram julgados, o que quer dizer, foram perseguidos, hostilizados pelo mundo, pelos homens, tá? Mas, quem sabe sofrendo o martírio
Essas pessoas agora vivem para Deus no Espírito, no céu. Então, seu Lise, esse versículo e nenhum outro versículo na Bíblia tem a ideia absurda do Evangelho sendo pregado para pessoas depois da morte delas. Isso não existe na palavra de Deus. Não existe. Não há segunda chance depois da morte para ouvir o Evangelho. O destino é selado na hora da morte. E não há segunda chance. Assim, prezado ouvinte não salvo, nesta vida você tem que tratar do assunto da sua salvação. Depois desta vida será tarde. Tem que buscar a sua salvação hoje. Evangelho aos mortos aqui. Essas pessoas estavam vivas. Estavam vivas. Sim, mas agora mortas. Mortas, sim. Tiveram a sua oportunidade, mas rejeitaram. Pois é. Então, realmente, Pedro está fazendo um contraste. Desculpe. Aproveitaram, seu Alessio. Esses versículos 6 são salvos. Explica, seu Lise. São salvos. Essas pessoas vivem para Deus no Espírito agora. Lá no céu. Os seus espíritos estão no céu agora. Sofreram, quem sabe, martírio ao serem julgados conforme os homens aqui neste mundo. Que bom que o Senhor falou. Então Pedro está nos dando um grande contraste entre o juízo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, versículo 5, que abrange vida e morte. Quer dizer, a pessoa morrendo não muda nada. Mas quanto ao juízo dos homens, eles podem perseguir só até a morte. Só até a morte. E o crente, mesmo sofrendo martírio, morrendo por causa da sua fé, ele vive para Deus. Ele não perdeu nada. Ele vai, os homens podem perseguir quanto a carne, mas não tirar o galardão que está esperando lá no céu. Pois é, podem matar o corpo, não tem como matar a alma. Seu Lindsay, desculpa, para evitar esse mal entendido. Essas pessoas aqui do versículo 5, do versículo 6, enquanto viviam, ouviram o Evangelho e aproveitaram. Aqui, assim, versículo 6. E não é o caso que não aproveitaram. Pois é. Tá. É o contrário daqueles que ouviram nos dias de Noé e morreram na sua rebeldia. Do 3. E só podemos dizer que foi tão bom que essas pessoas ouviram o Evangelho, essas pessoas do versículo 6, porque se não tivessem ouvido, teriam que esperar o julgamento dos mortos do versículo 5, mas em vez disso, estão vivendo segundo Deus em espírito. Pois é. Então, para evitar o juízo vindouro, a pessoa tem que ouvir o Evangelho. E o único recurso é você ouvindo o Evangelho. Vai se tornar ciente, não somente do seu estado como pecador, do seu perigo, mas também da solução que há em Cristo. É você aceitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Será salvo. E sendo salvo, pode ser perseguido, pode sofrer nesta vida, oposição, quem sabe até martírio. Dificilmente, mas pode. Mas mesmo sofrendo assim, você vai viver lá no céu, para Deus no Espírito. Versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, inclusive o sofrimento. Pedro está animando os crentes. Já está próximo o fim de todas as coisas. Então que vocês fiquem firmes, fiéis, e que vocês andem exercitados nas coisas espirituais, como nós vamos destacar daqui a pouco.
Então já está próximo o fim de todas as coisas. Pedro não define mais. Por exemplo, ele não fala no evento que há de marcar o fim. Para nós hoje, nós podemos pensar no arrebatamento. Certamente será o fim da presente ordem de coisas. Mas não se esqueça, amados irmãos, os crentes da grande tribulação. Ao ler esse versículo, eu acho que 1 Pedro será uma fonte de muito conforto e instrução para tais crentes. Mas o fim para eles será a manifestação de Cristo desde os céus. Então, que bom que Pedro não define o evento que há de marcar o fim. Será que dá para ver um paralelo com o capítulo 3, Noé? Ele estava no mundo que estava terminando e o levou a construir a arca. Agora os crentes estão no mundo próximo ao fim. Então a sua vida, o pouco de tempo que tem agora, é muito importante. A mesma maneira que Noé agiu, mesmo só 8 se salvaram, mas valeu a pena ocupar aqueles anos até o fim. E como é que nós vamos ocupar o nosso tempo? Então, amados irmãos, o fim está próximo. Devemos aproveitar o pouquinho de tempo para servir a Deus, para agradar a Deus. Dirigindo-me para os não salvos, também eu digo, o fim está próximo. Você tem que buscar a sua salvação já. Tem que buscar a salvação já. O fim está próximo, como nós lemos aqui. Mas baseando-se neste fato, Pedro começa a exortar. Então, como eu disse no início, temos aqui exercícios espirituais para crentes sofredores. Mesmo sofrendo, o crente tem como servir a Deus. Tem como fazer essas coisas que nós vamos examinar agora. Alguém gostaria de comentar? Seu Greg? O Senhor falou do pensamento em versículo 1 e a mente, como é importante. Mas aqui nós vemos qualidades boas no final do versículo 7. Sede sóbrios, vigiai em oração. Eu estava me lembrando de Efésios 6, orando em todo o tempo. Antes e na hora da perseguição e depois. Pois é. Então, Pedro começa a dar ordens apostólicas. Portanto, isto é na base do fato que o fim está próximo. Portanto, sede sóbrios. Isto indica uma mente sã, sadia. Tá? Uma mente livre de estresse e ansiedade. Sóbrios. Em seguida, vigiai. Uma mente autocontrolada. Tá? Leva-nos a pensar numa mente equilibrada. E o crente anda assim. Isto é, anda com mente sã, livre de estresse e ansiedade. Ele anda autocontrolado, no estado de alerta, visando orações. Ele faz isso visando comunhão com Deus. Então ele anda com a sua mente controlada, livre de estresse, de preocupação. Mas ele tem em mente aquelas horas de oração, comunhão com Deus. Veja só o recurso que há para o crente sofredor. É mesmo a irmã cujo marido não é salvo ainda. Você em casa tem como fazer isso. Ficar calma. Tá? Controlando a sua mente. Naquele estado de alerta. Pois você quer certamente continuar em oração, comunhão com Deus.
Tem coisas preciosas aqui neste versículo 7. Sr. Lindsay, no contexto, quais são as orações que nós temos aqui? Será que podem ter a ver com o cumprimento do propósito divino, à luz do fim de todas as coisas? Será que deveríamos orar a respeito deste tipo de coisa? Certamente está incluído. Eu estava pensando, vamos dizer, nas orações na hora de sofrer hostilidade, querendo conservação, proteção, por exemplo. Orações assim. Temos orações também no final no capítulo 3 a respeito da mulher salva. Sabe? Orações não impedidas. O contexto é de sofrimento. E certamente precisamos orar ao sofrer. Alguém pode perguntar, como é que Pedro escreveu isso? Se ele pegou numa espada e cortou a orelha de um homem? O que fez a diferença daquela ocasião para agora ele escrevendo assim? O Espírito Santo nele, longos anos de experiência? Sim, eu acho que ele aprendeu através dos seus erros cometidos na sua vida. Você querendo fazer um estudo em casa, um estudo interessante, só precisa ler as 2 epístolas e você vai descobrir que Pedro corrigiu os seus erros cometidos mais cedo na sua vida. Ele aprendeu através dos seus erros. Este assunto surge de vez em quando nas suas 2 epístolas. Ele está se lembrando. Quem sabe ele está se lembrando aqui do jardim de Getsemane, aqui no versículo 7. Pois eu dormi naquela hora. Eu não vigiei. Eu dormi. Eu não era um homem sóbrio, equilibrado. Quase matei um homem ali naquela hora. Então ele se corrigiu, felizmente. E possivelmente ele se lembrou que o Senhor Jesus Cristo disse, vigiai, não é? Provavelmente ele se lembrou quando o Senhor Jesus disse para eles vigiarem. Sim. E ele estava dormindo. Sim, embora seja uma palavra diferente. Seu Lindsay, esse mesmo que usou a espada para cortar a orelha, podia escrever agora o capítulo 5, que nós temos aqui, escrevendo aos presbíteros, né? E como devia agir com o rebanho de Deus. E ele se inclui também. Muito bem. Então ele tinha aprendido agora. Então temos de continuar, amados irmãos. Versículo 8 diz, mas sobretudo, ponto importante, tende ardente caridade, isto é, ardente amor, uns para com os outros. Este assunto de amor surge em cada capítulo de 1 Pedro. E vamos dizer, uma das palavras principais. Amor. Amor, uns para com os outros, serve como unguento na hora de perseguição. Aquele crente sofrendo ali, que tem feridas dolorosas. Olha, este amor é um bom unguento para sarar feridas abertas devido à perseguição. Sr. Lindsay, normalmente o crente que está sofrendo, ele tem mais o brilho do céu no rosto. Pois é. Quem sabe nós vamos descobrir isso ainda sobre o Espírito Santo que repousa sobre o crente. Mas tem alguma coisa em mente? Os crentes que estão sofrendo normalmente têm o amor mais forte uns para os outros. Estão precisando uns aos outros. Pois é. Então este amor cobrirá uma multidão de pecados. O amor o quê? Cobrirá uma multidão de pecados. Sim, isso não quer dizer que o crente passa por cima do pecado. Mas estou pensando em José, lá no Egito. Ele não proclamou nada sobre as falhas dos seus irmãos para os egípcios. Tudo aquilo ficou escondido.
Ele não andou expondo os crimes dos seus irmãos. O amor faz isso. Tá? Assim, amados irmãos, não devemos andar expondo as falhas dos nossos irmãos em Cristo. Havendo amor nos nossos corações, não íamos fazer isso. Sr. Lindsay, eu vejo 3 coisas aqui. Nós deveríamos cobrir coisas insignificantes, sempre. Podemos cobrir isso. Também, como o senhor destacou, nós não deveríamos espalhar as notícias dos pecados das outras pessoas. E também nós deveríamos tratar os problemas que surgem de uma maneira justa para evitar mais pecado no futuro. Muito bem. E assim isso vai ajudar também. Muito bem. Seu Lindsay, é bom notar a palavra tende. Não diz exijam o amor dos outros, mas tende amor para com os outros. O crente deve manifestar o amor dele pelos outros. Às vezes a gente ouve pessoas queixando, não tem amor aqui, tem falta de amor. Parece que estão cobrando, exigindo o amor dos outros. Aqui diz tende, mostre o amor pelos outros. Muito bem. Para ser amável, tem que ser amável. Quem sabe para bem entender esta frase, é bom voltar para onde Pedro pegou, Provérbios 10 e 12. O ódio aceita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O grande contraste. O ódio vai aumentar o problema. Vai criar a contenda. O amor vai encobrir aquilo. Muito bem. Não vai esconder. Não vai o amor vai esconder. Versículo 9. Sendo hospitaleiros. E uma expressão deste amor. Uma casa aberta, um coração aberto. Aquela prontidão para ajudar crentes em necessidade. Tem um versículo em outra epístola que diz: alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Pois é. As pousadas, hospedarias naquela época eram infestadas por assaltantes, por exemplo. Pessoas imorais. Que bom ter uma casa aberta ali para o crente se hospedar. Passar a noite. Crentes viajantes. Naquela época de perseguição, apreciavam muito uma casa aberta para pousar. Quando o coração está aberto, a porta da casa também. Exatamente. Então, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Estamos abordando o assunto de dons espirituais, do crente servindo uns aos outros, aproveitando o dom que tem, para poder servir ao seu irmão em Cristo, para poder ajudar. Assim, cada crente recebeu um dom. Cabe ao crente usar aquele dom para o benefício do seu irmão em Cristo. Seu Lino, só voltando atrás um pouquinho, o versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Isso é um incômodo. Não deve ser assim. Sem as queixas, sem queixumes. Olha, a custa de tudo isso eu não tenho liberdade agora, tendo uma pessoa aqui em casa. Não tenho liberdade. O preço de tudo isso. Não devemos pensar em coisas. Deus abriu o coração de Lídia e logo ela abriu a porta da casa para os apóstolos. Pois é. Sempre estou convidando os meus amigos, mas eles não estão me convidando. Eu não estou sendo convidado para as casas deles, mas eu estou sempre convidando eles para a minha casa. Não deveria haver murmurações assim. Então, devemos aproveitar o nosso dom. Nós não somos donos, proprietários da graça de Deus. Somos apenas dispenseiros.
administradores da graça de Deus. Vista nos dons espirituais. Administrando a graça, então vamos usar o nosso dom para o benefício dos nossos irmãos em Cristo. Esta palavra administrar Servir. Talvez seja melhor entendido se usarmos servir. Certamente. Administrar talvez dá outro sentido. Tudo bom. Servir uns aos outros. Administrador é a mesma coisa como mordomo na casa de Deus. Sabe, é isso que estou tentando transmitir. Alguém que distribui. Isso mesmo, os bens de outros. Seu Tomás? Deixa eu ver. Nós temos um ambiente sugerido muito próprio para estimular o uso do dom. Nós temos desde versículo 8 o ambiente de amor. E isto estimula muito o uso do dom. Parece que nem o dom não pertence a gente. É confiado. É confiado. Nem possui este dom, né? É confiado à pessoa para o seu uso, como uma grande graça de Deus. Talvez haja pouca diferença, mas eu vejo alguma, porque se alguém numa ocasião me empresta um carro, eu sinto muito mais compromisso do que na hora de usar o meu. Um dom confiado a mim não é meu. Eu tenho muita responsabilidade pelo uso e o bom uso daquele dom. E coitado de mim se eu deixo atrofiar esse dom pela falta de uso. Bom, podemos pensar na parábola dos talentos. Os talentos, de uma certa forma, foram emprestados, dados. Mas aquele que recebeu o talento tinha de devolver mais tarde. Quer ver, Deus me dá um dom, mas se eu não usá-lo, vai ficar... Nós vamos sofrer prejuízo. Isso. Prejuízo. Por que a graça de Deus está aqui? Porque a graça de Deus fornece-nos o dom. A graça de Deus visa o bem dos nossos irmãos em Cristo. Interessante a frase aqui, multiforme. Muitas cores. Variada. 2 vezes temos esta palavra em 1 Pedro, só em 1 Pedro. Capítulo 1, várias tentações. Capítulo 1. Agora, várias manifestações da graça de Deus. Muito bem. No versículo 11, ele divide esses dons em 2 categorias. O falar, os dons que têm a ver com o falar, e os dons que têm a ver com o administrar. Eu estava pensando em socorros, exercer misericórdias, repartir, Romanos capítulo 12. Quem sabe o dom de guiar o povo de Deus, liderar o povo de Deus, superentender o povo de Deus. É uma maneira simples, só para entender esse versículo. Pedro divide os dons em 2 grupos. Então, aquele que fala, aquele que prega, ministra a palavra de Deus, deveria fazer isso. Como nós lemos aqui, segundo as palavras de Deus, deve ter uma mensagem de Deus para transmitir ao povo. Isso aqui aumenta a responsabilidade dos irmãos que hão de participar esta tarde. Os irmãos que ministram têm que transmitir aquela palavra apropriada de Deus. É bom notar, seu Luiz, aqui nos versículos 8, 9 e 10,
uns para com os outros. Várias vezes. Nenhum crente vive para si próprio. A pessoa salva faz parte de um grupo de outras pessoas salvas, a igreja, vamos dizer, e ele tem a ver com os outros. Ele não está ali como uma pessoa individual para si próprio, ele está ligado com os outros. E o dom que ele recebeu, diz, é para ser usado em favor dos outros. Muito bem. Nunca para chamar atenção para si, para fazer figura, mas para o benefício dos outros. Nós vemos os dois motivos no uso do dom aqui, versículo 10, para servir os outros, e versículo 11, para a glória de Deus. Nós temos para que em tudo Deus seja glorificado. Muito bem. E como é que um servo de Deus obtém uma mensagem de Deus para entregar, para transmitir ao povo? Pois é, na presença como se faz isso? Na presença de Deus, colocando este assunto perante Deus, em oração, no lugar secreto. Deus vai se comunicar com aquele crente, dando-lhe aquela palavra apropriada. E aquela pessoa, aquele crente exercitado na presença de Deus, vai sentir em si, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa apropriada. E não vai espalhar publicamente esta notícia, mas ele sente, ele tem aquela convicção interna. Deus me deu uma mensagem para anunciar. Assim, na hora de anunciar, pode anunciar a sua mensagem com autoridade e aquela convicção. Pode falar. Podemos incluir também a importância de usar linguagem bíblica? Linguagem bíblica? Seria bom fazer isso para evitar mal-entendimentos. Pergunta agora. Distinguir, certas pessoas têm certas habilidades, mas isto em si não é um dom. Habilidades naturais? Pois é. Mas na hora da salvação, Deus dá. Eu acho, na hora da salvação, Deus dá uns dons para cada crente. E através do exercício espiritual, esses dons começam a se desenvolver. Mesmo através da prática. Nós estávamos no estudo em Osório, outro dia surgiu a pergunta: como é que um crente pode saber qual o dom que tem? Eu gostaria de ouvir a pergunta: como é que o crente ia saber e conhecer a vontade de Deus? Pois aquele crente conhecendo a vontade de Deus vai poder ficar sabendo: eu tenho o dom necessário para executar a vontade de Deus na minha vida. Não é, esse dom não é olha, fulano, tu tens esse dom. Não. Esse dom vai se manifestar e os outros crentes vão reconhecer que naturalmente aquilo ali é algo que Deus deu. Então, versículo 12, nós temos: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Então, Pedro está avisando que em breve esses crentes vão de sofrer. Mas ele está dizendo, não é para vocês ficar surpreendidos com isso. Tem que esperar, vem vindo. Quem sabe Pedro estava escrevendo aqui de uma forma profética? Pois nós sabemos perfeitamente que no ano 64 surgiu uma época de perseguição fanática da parte de Nero ali em Roma. Quem sabe esses crentes sentiram aquilo, enfim. Mas Pedro está avisando, olha, vocês têm que estar preparados. Vem vindo uma ardente prova, uma provação. Vocês têm que estar preparados.
Então ele está avisando aqui da vinda de uma ardente prova. Versículo 13. Mas alegrai-vos. Veja só. Alegrai-vos no fato que serdes participantes das aflições de Cristo. Então Pedro está elevando o conceito de perseguição, dizendo, ao sofrer, vocês estão participando nos sofrimentos, vitupério, desprezo do Senhor Jesus Cristo. Não dos sofrimentos expiatórios do Senhor Jesus Cristo sobre a cruz, mas estou pensando no desprezo, vitupério. Aquele ódio que Cristo sentia. O crente sentindo a mesma coisa, realmente está participando dos sofrimentos de Cristo. Sobre a palavra alegrai-vos, o mesmo homem que precipitadamente cortou a orelha, né, de Malco, depois ele estava se alegrando lá na cadeia de ter participado. Pois é. Pois é. E agora ele está recomendando isto. Pois é. Em Atos capítulo 5, excelência, nós temos os apóstolos açoitados. Versículo 41 diz, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Pois é. Então, voltando para pensar na nossa irmã que sofre ali em casa, devido ao seu marido incrédulo. Você tem que aprender a se alegrar ao sofrer assim. Por que diz alguém? Porque está participando das aflições de Cristo. Isso é precioso. Então, quando o crente sofre, Cristo sofre também? Tem esse aspecto. Quando o crente sofre, o crente sofre. Quando o crente sofre, Cristo sofre lá no céu. Mas eu acho que esse conceito não se encontra aqui em 1 Pedro. Estou dizendo, quando o crente sofre, está participando, tendo parte dos sofrimentos de Cristo, os sofrimentos que Ele padeceu aqui nesta vida. Seu Lins, Pedro estava preparando, né, como o senhor disse, esses crentes. Temos aqui, amados, não estranheis essa ardente prova. E nós também devemos estar preparados para não estranhar. Devemos se lembrar como Cristo aqui no mundo foi maltratado. Temos aqui o vitupério, né? Cristo maltratado. E todos aqueles que andaram com Cristo, os discípulos dele, né? Então, nós devemos ter isso em mente. Olha, esse mundo aqui é inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Pois é. Moisés compreendeu isso. Ele sabia, ele preferiu o vitupério de Cristo, o desprezo desse mundo, mas ficar do lado de Cristo e do povo dele. Para onde ele está levando esse assunto de sofrer por amor a Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis com ele. Tem alegria agora, mas vai haver mais alegria no futuro. Será que essas duas coisas não estão ligadas, irmãos? Eu estou pensando em 2 Coríntios 4. A nossa tribulação momentânea produz para nós um peso eterno de glória. Mesma coisa aqui. O crente sofrendo aqui, se é por Cristo, se está se envolvendo nas aflições dele, à medida que está sofrendo aqui, sabe, está aumentando a medida de glória lá comigo. Muito bem. Na sua revelação. Então, a fonte desta alegria agora é isto. Eu já posso começar a gozar a alegria que eu terei com Ele eternamente. Muito bem. Então, não é fácil aceitar um xingão ao oferecer um folheto para uma pessoa na rua. Não é fácil aceitar isso. Mas podemos ir embora nos alegrando pelo fato que estamos participando dos sofrimentos de Cristo. Então nós temos aqui esse dia da revelação da sua glória. Temos pouca ideia da alegria
que há de encher o nosso coração neste belo dia? Para mim, o arrebatamento. Porque o arrebatamento será uma revelação da glória de Cristo para nós, lá nos céus. Normalmente esta palavra se liga com a manifestação de Cristo, no final daquele período da grande tribulação. Normalmente se liga essa palavra aqui com aquilo. Mas essa palavra aqui encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Tá? Para mim, nesse contexto, refere-se ao arrebatamento. A revelação da glória de Cristo será a nossa porção naquele dia. E vamos enxergar a gloriosa pessoa de Cristo. E ao enxergá-lo, o nosso coração há de se encher com alegria e gozo. Temos pouca ideia da alegria que nos espera ao ver o nosso Salvador. Seu Luiz. Considerando que a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor Jesus é uma só, uma né? só. Uhum. Poderíamos incluir as duas? As duas aspectos. Os dois aspectos. Uhum. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados, aprovados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, vamos dizer. Tá? Então, o crente não tem como ter mais do Espírito Santo. Eu sei isso. Na hora da salvação, o Espírito Santo entra. Tá? Para tomar posse da vida do crente. Não é possível receber metade de uma pessoa. Mas nós lemos aqui que para o crente sofredor, parece-me que ele tem algo especial. Algo especial. O Espírito Santo repousa sobre ele. Descansa sobre ele. Como eu disse, permitindo-lhe a saborear a glória vindoura de Deus. Isso vai amenizar o seu sofrimento nesta vida. Seu João. Não poderia aceitar o quadro do povo de Israel no deserto no passado, com aquela nuvem pousando por cima, guiando por baixos, por altos, pela água do mar, daquela água amarga, por dificuldades, por aflições, pelo ataque de Amaleque, mas ainda repousando sempre e guiando para onde? A terra prometida. Então o Senhor está pensando que o Espírito para guiar está repousando sobre nós, já nos dando a certeza de onde nós vamos, a glória que está para ser gozado. Eu gosto de ligar essa passagem assim. Muito bem. Será que o versículo significa que o mundo, até o mundo vai ver, podemos dizer, um brilho visível como resultado da operação do Espírito Santo na vida daquele crente que está enfrentando sofrimentos? Eu estava pensando em Estevão, em Atos capítulo 6, nós lemos no versículo 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Em bom pensamento, pelo menos, aquele crente sofredor destaca-se, chama atenção. Como é que ele tem como sofrer tanto? Parece que uma força exterior está apoiando. Coisa assim o mundo fala, sabe? Mas sabemos, conforme esse versículo, que o Espírito repousa sobre ele, descansa sobre ele. Seu Lindsay, toda vergonha que o crente sofre agora, ou perseguição, ou sofrimento, será revelado em glória.
será revelado em glória depois. Pois é, certamente. O crente sofredor será bem recompensado com glória no futuro. Versículo 15, então, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, de novo no contexto de perseguição, hostilidade. Quem sabe o crente naquela época era tentado para retaliar, para pagar na mesma moeda, e quem sabe até matar. Eu acho que Pedro quase matou aquele homem. Então não é para nós sofrermos como homicida, nem como ladrão. Uma pessoa naquela época, devido à perseguição, perdendo todas as suas propriedades, seus bens, ele seria tentado para furtar, para roubar. Pedro está exortando contra isso. Além disso, malfeitor, aquele que faz mal, ou como nós lemos, entremete, ou como o que se entremete, isto é, aquela pessoa intrometida nos negócios alheios. Não é uma coisa desejável. Temos de evitar isso. Aquela pessoa que anda se metendo nos negócios dos seus irmãos, ele não está em boa companhia aqui nesse versículo. Está na companhia dos assassinos, ladrões, malfeitores. Então vamos evitar isso, amados irmãos. Esse negócio de fofoca, de intromissão, vamos evitar isso tudo. Negócios aqui não é uma palavra que indique transação comercial, coisa assim, mas na vida dos outros. Sim. Na vida particular, por exemplo. Negócios. O seu salário, o que é? O que você ganha por mês? São assuntos particulares. Eu creio que envolve mais do que isso. Sim, mais do que isso, certamente. Mas estou dando um exemplo. Seu Lindsay, sobre homicidas, hoje em dia tem greves que muitas vezes terminam em violência, apedrejamento de ônibus incendiados e coisas políticas a ver com sindicatos. O crente tem que ficar fora disso. Não é lugar para ele. Pode terminar aquilo numa confusão, gente presa e o crente envolvido com isso. Ele tem que ficar longe disso. Sim. E por isso, irmãos, nós temos a exortação mais cedo neste capítulo de sermos sóbrios. É também que devemos ser vigilantes. Isso vai evitar tudo isso. Confusão na hora da greve e tudo isso. Versículo 16, mas se padece como cristão. Isto é, o crente padecendo como cristão. Não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Aí está o modelo. Aí, Sr. Lins, está o modelo verdadeiro para todos nós crentes. Padecer como cristão. Como cristão. Como cristão. Esse é o modelo verdadeiro. Não devemos parecer como homicida, ladrão, malfeitor. Nem como ladrão, nem malfeitor. Mas quem sabe vamos sofrer como cristão. Vamos sofrer como cristão. É possível até acontecer isso aí. Mas vamos ser bem-aventurados, como o Senhor diz, como o apóstolo Paulo diz. Se sofreis como cristão, Timóteo também, sereis bem-aventurados, todos vós. Cristão quer dizer semelhante a Cristo. Será que você é semelhante a Cristo? Uma pessoa andando semelhante a Cristo vai atrair hostilidade, perseguição. Os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Temos 3 versículos bons ainda antes do encerramento. Bom, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Como? Através da perseguição. Deus tem vários meios de refinar, purificar o seu povo. E já começou este processo nesta vida, no caso do crente.
E o crente passa por esse processo de refinamento, vamos dizer, de correção, disciplina, nesta vida. Mas fazendo isso, isto é, se Deus faz isso, no caso do crente, o que vai acontecer com o não salvo? Pois nós lemos aqui, esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O crente já sofre. Será que o não salvo deveria esperar menos? Não. O não salvo deveria esperar sofrimento terrível depois desta vida. Então aprendemos o princípio que Deus nunca vai passar por cima do pecado. Nunca. Vemos agora na vida do salvo, às vezes a mão disciplinadora de Deus por causa do pecado. Então, olhando para isso, podemos ter certeza que o mesmo Deus vai julgar seriamente as pessoas que morrem no seu pecado. Seu Lindsay, eu acho que podemos dizer, pena é que muitas vezes, quem sabe, somos disciplinados, corrigidos, mas nós não percebemos ou não aceitamos como correção. E temos, quem sabe, mais pronto para se queixar, reclamar, por que isso e aquilo. Nem sempre a disciplina é por causa do pecado na vida do crente. Devemos falar assim, sabe? Porque às vezes o crente padece como cristão, sem outro motivo, sabe? Mas estou dizendo que Deus deixa o crente passar por este processo de disciplina, correção, refinamento, eu ia dizer, a fim de preparar aquele crente para a glória, tá? Porque no mundo há o pensamento que agora o crente é um mar de rosa aqui nesse mundo. Não. Isso é mentira do diabo. Pois é. O crente sofrendo assim nesta vida, olha, o não salvo deveria esperar sofrimento terrível do inferno para sempre. Desobediente, isto é, a pessoa não persuadida. A pessoa que propositadamente fica na sua incredulidade, não querendo ceder. Aquela pessoa vai sofrer terrivelmente. Versículo 18, é se o justo apenas se salva. Isto é, se o justo com dificuldade se salva. Isso não quer dizer que existe a possibilidade do crente acabar no inferno. Não existe a possibilidade do crente quase se perder. Quase. Não está dizendo isso. O versículo está dizendo que com dificuldade o crente vai alcançar o céu. Tem que passar por sofrimento, dificuldade, hostilidade. Tem que sentir o ódio deste mundo. Com dificuldade vai alcançar o céu. Mas nós lemos aqui, onde aparecerá o ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que não reverencia a Deus, e o pecador, o errante. Aparecerá onde? Certamente no inferno, no juízo de Deus para sempre. Salmo 74 ajudaria o crente nesta hora. Parece que tem uma ligação forte entre estes dois versículos. O salmista desanimado, sofrendo. O ímpio parece que tem tudo, tem sucesso. Ele entrou no santuário de Deus. Ele viu o seu fim. Mudou tudo, a maneira de ver. Muito bem. Qual é a diferença entre o ímpio e o pecador? Não, são sinônimos realmente. Mas eu só dei os significados
das palavras realmente ímpio, olha, piedoso e ímpio são antônimos. Quer dizer, aqui está descrevendo a mesma pessoa. Sim, mesma pessoa. Duas palavras para descrever a mesma pessoa. Exatamente. E talvez ímpio a sua atitude errada para com Deus e como consequência disso uma vida estragada pelo pecado aqui. Muito bem. Então o pecador deveria obedecer ao Evangelho de Deus. Obedecer. Versículo 19. Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então o crente, sofrendo, o que ele tinha de fazer? Tinha de se entregar. Ou como nós temos aqui, tinha de entregar a sua alma a Deus. Pedro usa esta palavra alma 8 vezes. Mas ele simplesmente quer dizer pessoa com essa palavra. Para Pedro, cada pessoa era uma alma. Tá? Então ele está dizendo aqui, olha, vocês têm que encomendar a sua pessoa para as mãos protetoras de Deus. É só isso que Pedro está dizendo. Para gozar proteção, tem que se entregar às mãos protetoras de Deus. Então, sempre está encarado aqui os padecimentos. No nosso capítulo, com 19 versículos, o primeiro versículo falou em padecimentos, e o último também. Assim, esse capítulo tem muito a ver com sofrimento, padecimentos. Por que Deus como fiel Criador? Eu acho que Deus tem um direito duplo sobre nós. Criação, Ele é Criador, também Redentor. Ele nos criou, primeiro direito. Mas Ele nos redimiu. Ele nos comprou para si. Então, tem direito duplo. Mas, fiel Criador, Ele nos criou. Somos propriedade dEle. Então, Ele é fiel, Ele vai nos cuidar. Sim, será que o pensamento é que o crente pode ter certeza? Ele me criou. Ele me entende. O que eu passo aqui, estes sofrimentos, eu tenho que me fez. Então eu posso encomendar o bem-estar da minha alma, do meu ser, a Ele. Mas entregando-se a si mesmo a Deus, o crente tem que continuar fazendo o bem. Fazendo o bem. Alguém gostaria de comentar? Então eu agradeço muito a cooperação dos nossos irmãos.